Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou Alexandre Salles e sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do canal Piloto. Bom, senhores, o episódio de hoje ele é interessante, mas ao mesmo tempo complexo, então vamos começar com um pequeno contexto. Um dos nossos últimos episódios foi um intitulado O Descuido da ANAC ao atualizar regulamentos, que eu recomendo você fortemente a assistir, vendo que esse episódio é basicamente uma continuação daquele. Mas, resumidamente, naquele episódio eu conto como, ao atualizar um regulamento, especificamente o RBH 103 Alpha, para o novo RBAC 103, a ANAC não havia então movido conteúdo em sua totalidade do antigo regulamento para o novo, inclusive migrando algumas partes do antigo regulamento para outros regulamentos de outras numerações e responsabilidades, e assim deixando alguns itens da antiga versão sem regulação clara e objetiva. E um dos tópicos que havia ficado nesse limbo jurídico foi a regulação das escolas de aviação desportiva, que para continuarem operando na passagem do ano de 2018 para 2019, deviam se adaptar a essa nova versão do regulamento. Só que como essa nova versão era um tanto que, no mínimo, confusa, as escolas, mesmo querendo, não estavam conseguindo se adaptar. Então, por isso, na ocasião, elas estavam sem operar desde a passagem do ano. Então eu publiquei esse vídeo e uns dias depois eu já estava em viagem. Aí perto do final da noite, quando eu já estava lá para dormir no hotel, eu recebo uma mensagem de um dos membros do canal Piloto falando: "Ô Salles, a ANAC respondeu a gente e está pedindo uma retratação." Bom, por um lado, honestamente, essa não era a mensagem que eu esperava, porque eu cogitava uma mensagem deles falando do porquê daquele problema ter ocorrido, que eles estariam trabalhando para conseguir uma solução para isso. E já um pedido de retratação é algo que, no mínimo, dá margem para debate. Mas, por outro lado, foi bom ter a confirmação de que o pessoal da ANAC assiste aqui a gente. Oi, ANAC. Prazer. Salles. Bom, na mensagem original da ANAC, que vai estar em sua totalidade aí na descrição do vídeo, ela basicamente dá a versão da agência sobre 3 pontos principais. Eu vou citar aqui esses 3 pontos, dando, portanto, voz ao pedido de retratação da ANAC, mas eu já adianto que, num primeiro ponto, eu concordo totalmente com a ANAC. No segundo ponto, mais ou menos, eu vou até deixar vocês decidirem sobre isso. E já no terceiro ponto, eu vou ter que, digamos, complementar essa versão da ANAC. Bom, começando com um ponto em que eu concordo totalmente com a ANAC, há um detalhe de que no episódio original eu disse algo como: lá no meio de 2018, a ANAC chegou e falou para o pessoal sobre essa mudança do regulamento que ocorreria no começo de 2019. Ou seja, nessa citação, dessa forma que eu disse, pode ter deixado a entender para muita gente que o planejamento que a ANAC teve para essa mudança acabou levando unicamente 6 meses, do meio de 2018 até o começo de 2019, quando na verdade não. Esse é um planejamento que teve anos aí de duração, contando inclusive com várias reuniões e assembleias com membros ali do setor, datando de meados de 2012. Porém, o que eu achei interessante foi que a própria ANAC entendeu de onde eu tirei essa informação. O que ocorre é que essa data do meio de 2018, quando eu disse isso, na verdade eu me referia à data de publicação da então última versão do RBAC padrão ANAC. Então era isso que eu me referia, mas eu admito que eu não me expressei claramente na ocasião. Então fica aqui o esclarecimento em favor da ANAC, peço perdão àqueles que não tenham entendido corretamente lá naquela primeira versão do vídeo. Então reforço aqui novamente, o planejamento para essa transição não durou meros 6 meses e sim anos, começando ali em meados de 2012. Agora, seguindo, esse segundo ponto é aquele no qual eu nem concordo e nem discordo da ANAC, então eu vou deixar vocês decidirem sobre isso. Essa parte diz respeito àquela citação de que a mudança do antigo DAC para a atual ANAC não havia sido uma transição e sim uma ruptura. Então a ANAC respondeu citando que essa mudança foi sim uma transição. E por quê? Porque houve a lei de criação da ANAC, houve uma transição gradativa de pessoal, houve uma data de conclusão para esse processo, então tudo registrado, definido e ali nos padrões. Então, portanto, na afirmação da ANAC, essa mudança foi sim uma transição. Contudo, todavia, por outro lado, quando se é usado esse termo de ruptura, isso é uma referência ao fato de que, apesar dessa mudança do DAC para a ANAC ter ocorrido há quase 15 anos, ainda hoje a aviação sofre efeitos negativos quando é necessário fazer uma simples atualização de regulamento do antigo padrão DAC para o RBAC padrão ANAC. Então, na minha opinião, se tivesse ocorrido uma transição
com 100% de planejamento sobre como tudo seria migrado de um órgão para o novo, né? Nós aqui que dependemos desse sistema não estaríamos enfrentando problemas assim. Então eu deixo para vocês que estão assistindo decidirem sobre isso. A ANAC afirma que foi uma transição porque foi tudo regulamentado, registrado e feito dentro dos padrões. Em contrapartida, a afirmação de que foi na verdade uma ruptura, porque mesmo essa mudança tendo ocorrido há 15 anos, ainda hoje a aviação sofre efeitos negativos quando é necessário fazer alguma mudança. Então citem aí a opinião de vocês nos comentários, porque eu e aparentemente a ANAC também vai ler todos os comentários que vocês colocarem aí. E eu deixo também a sugestão para a própria ANAC. Na próxima reunião, assembleia que vocês forem fazer com aeroviários e aviadores em geral, lancem essa pergunta ali para eles. Vamos ver o que eles vão achar ali ao vivo também. Então agora vamos para aquele último ponto, que é aquele no qual eu terei de complementar o argumento da ANAC. Em suma, a ANAC diz que como essa atualização desse regulamento teve anos de planejamento, né, datados de meados de 2012 ali como início, nesse tempo todo houve diversas reuniões, assembleias, audiências, contando inclusive com a participação de várias associações, pilotos e membros ali do setor. Então, portanto, o fato de que diante da atualização do regulamento haverem escolas paradas diante de dificuldades, isso acaba não sendo muito condizente, porque se essas escolas acabaram tendo algumas dificuldades sobre isso, elas tiveram durante todos esses anos diversas oportunidades para expressar ali as dificuldades delas e assim tentar achar soluções antes da data final dessa atualização de regulamento finalmente chegar. E no e-mail da ANAC ela inclusive cita que das 38 escolas de aviação desportiva, apenas 3 se regularizaram até o limite do então prazo. Bom, inicialmente concordemos que todos os fatos que a ANAC citou aqui nesse argumento até esse momento é sim fato. Essas reuniões realmente ocorreram, o pessoal pôde participar realmente e tudo mais. Contudo, eu me comuniquei com amigos e contatos que compareceram a essas reuniões e assembleias à época e, na opinião deles, tentando utilizar palavras mais adaptáveis aqui, eles citaram que essas reuniões e assembleias tinham no mínimo uma desorganização considerável. Na prática, todo mundo falava em cima de todo mundo, ninguém conseguia divulgar de fato as suas ideias, ninguém conseguia completar um argumento, enfim. Então, em suma, assim como a ANAC disse, essas reuniões e assembleias com participação do pessoal ocorreram. Mas, por outro lado, ninguém conseguiu se fazer ouvir a sua voz, a sua opinião. Então, elas não cumpriram ali o seu papel. E sobre aquilo que a ANAC citou de que 38 escolas, apenas 3 correram, né, para se adaptar ali ao tempo limite da atualização, está o fato de que essas 3 escolas são escolas novas, que tiveram a sua homologação ali no ano de 2018. O que dá a entender que durante esse processo de homologação inicial dessas escolas, alguém ali acabou aconselhando para elas: olha, já que você vai querer se homologar agora, já se homologue nos novos padrões, né, de 2019, porque aí, caso contrário, você vai se homologar agora no padrão antigo e daqui a pouco você vai ter que se adaptar novamente diante da atualização. Então já se homologue no padrão novo. E esse ato com essas 3 escolas em si não há nada de errado, foi ótimo eles terem aconselhado essas escolas, né, a já entrarem no padrão novo. O que é contrastante é que a ANAC até então não teve essa mesma atenção com as outras dezenas de escolas que já estavam homologadas, que portanto já estavam operando, já tinham funcionários, já tinham dezenas, que são centenas de alunos em cada uma, então portanto iria afetar muito mais gente. Então, em suma, se a ANAC tivesse entrado em contato com as escolas para saber por que a grande maioria das escolas não conseguiu se adaptar a tempo, ela teria ciência então do motivo, que na verdade é bem simples: os novos padrões são mega confusos, porque agora não há apenas um regulamento que reúne todo o necessário para a regulação das escolas. Durante esse período do planejamento para a transição também houveram mudanças de exigências. Por exemplo, no início era necessária a contratação de um pedagogo ali para a escola, e depois essa exigência caiu. E o mais grave foi que, diante de dúvidas que as escolas tiveram durante ali o período de tentativa de adaptação ao novo regulamento, eles entravam em contato com a ANAC e representantes da ANAC davam respostas distintas para a mesma pergunta. Aí fica difícil. Por um lado, meus caros, nós temos aqui o papel de criticar sempre que nós vemos, né, problemas, mas por outro lado, também temos o papel de reconhecer quando a ANAC acerta.
E por quê? Porque no final do mesmo mês em que a gente publicou aquele primeiro vídeo, em fevereiro aqui de 2019, a ANAC, ela, felizmente, para alegria de todos e felicidade geral da nação, ela prorrogou por mais 45 dias a operação das escolas então homologadas pelo antigo RBH 103 Alpha. Então, todas essas escolas que anteriormente estavam paradas, agora podem continuar resolvendo esses problemas de pendências, né, procurando ali as soluções para se adaptarem ao novo padrão do regulamento, enquanto podem continuar ali operando e trabalhando. É claro que essa atitude da ANAC não ocorreu unicamente por causa do nosso vídeo, né? Antes, durante e depois desse vídeo, advogados, escolas, associações seguiam, né, mandando pedidos ali para a ANAC diante desse problema, mas a gente fica aqui feliz por ao menos um problema que a gente ajudou aqui a divulgar está tendo aí a sua devida atenção e resolução. Então é isso, fica aqui citado esses pontos do pedido de retratação da ANAC, fica também meus comentários sobre eles e também esse reconhecimento pela ANAC ter entrado em contato conosco também, mas principalmente ter prorrogado a operação das escolas por mais ali 45 dias. Então por hoje é isso, senhores, e lembrando novamente que quem desejar falar aqui conosco diretamente ou com o nosso público e até tirar dúvidas sobre a formação aeronáutica, vocês agora podem nos encontrar lá publicamente e gratuitamente no nosso grupo do Telegram, que já conta inclusive com a participação ali de vários alunos, pilotos comerciais formados, pilotos de linha aérea e pilotos militares. Então esperamos vocês lá e, como sempre, pilote o livro, leia o avião e nunca se esqueça de ter mais agilidade.